Ponto de partida de sexta-feira no ar, e como vocês sabem, não tem nada aqui na minha frente, não tem roteiro, não tem TP. O que tem são eu, vocês, os comentários, as críticas, as sugestões, os questionamentos que vocês fazem ao longo da semana nos outros pontos de partida. No início da semana eu falei sobre inteligência artificial e a completa falta de política pública que a gente tem, de pensamento mesmo sobre IA, que existe hoje no ambiente político no Brasil. E número 2, na quarta-feira, o tema foi a rachadinha dos Janones. Agora, tem esse comentário aqui que eu quero responder desde segunda-feira. Ele não é único, mas eu acho que é quem elaborou melhor a crítica que me parece errada num nível, é cega, míope, incapaz de enxergar num processo de tentativa de defesa do governo, de enxergar a realidade na frente, que me parece estar diretamente ligado mesmo a um tipo de cegueira que existe dentro do governo, tá? E que faz desse, na minha opinião, um governo velho, sabe? Mas deixa eu trazer aqui o comentário do Rafael VS Melo. Pedro, dizer que o governo atual não se importa com questões como essa, e sim com questões mais, entre aspas, políticas, como a indicação do Flávio Dino, é extremamente tendencioso ou, no mínimo, ignorante, que não acredito que você seja. Política é negociação e é necessário jogar o jogo político. Quando a militância se organiza, não é porque é cega pela esquerda, mas porque acredita num projeto de país que começa da base. É impossível com capitulares, colocar temas como inteligência artificial em pauta prioritária, quando a gente acabou de sair de um governo em que metade da população passava por insegurança alimentar. Sai da bolha, amigo, e é papo de branco classe média rico. Pobre está preocupado em arrumar emprego para alimentar a família e ter uma vida minimamente digna. Isso para não citar seu discurso liberaloide de reduzir imposto para gerar emprego, incentivar a inovação e empreendedorismo. Curioso que quando o governo dá subsídio para setores estratégicos, vocês liberais são os primeiros a criticarem. Ahn, Vamos lá. Rafael, acho que você está errado do início ao fim. E isso é evidentemente tingido por ideologia, a gente simplesmente parte de pontos de vista diferentes a respeito de como a sociedade se organiza, mas não é uma questão só ideológica. Eu acho que existe, em parte da militância da esquerda, e isso me parece estar no seu discurso, uma profunda alienação a respeito do mundo. Tá? A questão é a seguinte: o mundo, evidentemente, se organiza economicamente. A gente estava até uma, 2 décadas atrás, até umas 2, 3 décadas atrás, na era industrial, querendo dizer, a grande riqueza se produzia na indústria, né? Manufatura, tudo mais. A gente está em uma outra era, os alemães gostam de chamar a quarta era industrial. Eu acho o nome muito ruim, eu prefiro chamar de era digital, mas fundamentalmente riqueza hoje é produzida por empresas que são muito menores em número de funcionários, é, que não estão tão ligadas à manufatura, estão muito mais ligadas em produção de capital intelectual. Quer dizer, no fim das contas, a riqueza vem do tipo de pessoa que essas empresas contratam e do tipo de produto que essas empresas contratam. De certa forma, o que eu estou dizendo é o seguinte: a riqueza está em software, a riqueza não está em hardware. Não é que o hardware seja inútil, mas o que faz de uma Amazon, uma Microsoft, uma Apple, um Google, uma Meta, ByteDance, não importa, o que faz dessas empresas capacidade, o que dá a elas capacidade de produzir riqueza de uma maneira que nunca uma empresa da era industrial foi capaz de produzir, é capital intelectual, é conhecimento, não é máquina, sabe? A máquina é necessária, mas a máquina é um caminho. A máquina é commodity. A máquina todo mundo tem, você precisa de muito volume em alguns casos, mas não é a máquina que faz diferença, é a capacidade de conhecimento. Agora, por que eu estou falando de tudo isso? A gente não tem escolha, não existe essa coisa, precisamos resolver o básico, precisamos resolver segurança alimentar. Primeiro, não era metade da população que estava em segurança alimentar. Era uma quantidade menor de brasileiros do que isso, o que não quer dizer que a gente não tenha tido fome, porque a gente voltou a ter fome durante o governo Bolsonaro, que para um país como o Brasil é
patentemente absurdo e é óbvio que isso tem que ser resolvido. É óbvio que pessoas que precisam de R$ 100 a mais do governo por mês, de R$ 600 a mais do governo por mês, precisam ganhar R$ 600 a mais do governo por mês. Entendeu? É claro que a gente tem problemas sociais graves no Brasil que precisam ser encarados, mas a questão fundamental é o seguinte: nós estamos num momento em que estamos na base de uma transformação profunda da economia do mundo. Ou a gente embarca agora, ou a gente não embarca. E existem oportunidades não para geração dos modelos fundamentais, isso a gente não tem as empresas com o conhecimento e o maquinário necessário para produzir a base da inteligência artificial, que é o que Google, Meta, OpenAI, essas companhias estão desenvolvendo. Isso a gente não tem. Agora, a camada imediatamente superior, que é a das aplicações desses modelos, quer dizer, você pega um motor e você monta o carro em cima, mas é um carro adequado ao uso X, ao uso Y, ao uso Z, isso a gente tem condição de desenvolver sim no Brasil. A gente tem condição de desenvolver porque a gente tem cérebros o suficiente que conhecem esse troço. A gente tem muita gente com ideia e a gente pode importar gente. Entendeu? Isso é política pública. Se a gente decide amanhã que a gente vai ter um programa de incentivo à, à vinda de indianos, chineses, entendeu? Com determinado tipo de diploma para o Brasil, a gente pode tomar a decisão de ter esse tipo de política pública. A gente aumenta em muito o número de pessoas com capacidade de desenvolver esse tipo de tecnologia aqui. Entendeu? Aumenta as possibilidades de negócios que surgem. E a outra maneira é você dar meios para que as pessoas aprendam. E os meios para que as pessoas aprendam começam com você ter desde cedo na sua casa o maquinário necessário para para aprender. Entendeu? Você precisa ter computador barato, você precisa ter celular, smartphone barato. Você precisa. Essas peças, entendeu? Elas são meio, elas não são fim. O Brasil acha que a gente precisa. A política pública brasileira, dos governos com uma queda à esquerda, partem do princípio que a gente tem que fabricar o iPhone aqui no Brasil. Dane-se onde é fabricado o iPhone. Entendeu? A gente não vai ser competitivo com a China. E quando eu falo do iPhone, eu estou falando de qualquer smartphone, tá? O ponto fundamental aqui é traz o aparelho, subsidia o aparelho, distribui o aparelho. A questão é, de cada 1.000 computadores, sei lá, vão ter aquelas 100 crianças que vão ter aquela máquina em casa, que vão ter aquela máquina em casa desde cedo e que vão ficar curiosas. Como é que eu faço esse videogame aqui? Entendeu? A maior parte dos programadores que surge, eles não são programadores excepcionais porque eles têm um diploma do MIT. Eles são programadores excepcionais porque com 9 anos de idade eles queriam fazer eles próprios o videogame deles. Entendeu? E aí começaram a fuçar, e vão aprendendo. Tem nesse ambiente um desenvolvimento de curiosidade, um desenvolvimento que nasce, que surge pelo autodidatismo. Agora, você precisa ter um meio. E a única maneira de você ter um meio é distribuir computador para todo mundo. Entendeu? Eu teria zero problema se houvesse uma política pública brasileira de computador para todos. Eu acho que toda criança devia ter o direito de ter um computador. Você acha que isso é o deslumbre? Você está enganado. Isso é o futuro econômico do Brasil. Entendeu? Ah, não, então temos que passar para energia limpa. Essa que é a coisa que o Brasil tem que investir. É verdade, o Brasil tem muita capacidade. Ah, não, diversidade, a biodiversidade brasileira nos permite dar saltos em DNA, tudo é verdade. Tudo começa com o computador em casa. Todas essas coisas começam com o computador em casa, com você dominar aquela máquina, com você escovar bit, entendeu? Com você ter aquela máquina na mão de criança o suficiente para que todas as crianças que tenham a curiosidade de entender como funciona, em algum momento tenham a oportunidade de começar. Mas se você não tem o computador para ela jogar o videogame, se você não tem o computador para ela editar o vídeo do TikTok, ela não vai ser movida, ser levada a essa curiosidade.
Você achar que isso é uma coisa de branco de classe média é você negar à criança preta pobre o direito de sonhar com esse tipo de futuro, entendeu? E esse tipo de futuro é a economia do mundo hoje. A gente tá no início de uma nova revolução. Esse início de uma nova revolução é o momento que você embarca nela, não é no meio, não é o fim. Ou você começa a olhar para, tá, tudo bem, o que que a gente tem que fazer para estar nesse negócio? Bem, primeiro eu tenho que olhar para a geração do futuro. Como é que eu faço com a geração do futuro? Eu faço com a geração do futuro. Começa com as crianças precisam ter acesso a computador e não pode ser na escola, tem que ser em casa. Tem que ser no momento que a criança está relaxada em casa, no quarto dela, virando madrugada com a mamãe batendo na porta. Menino, sai dessa máquina, tudo mais, porque é assim que o programador nasce. É assim que o desenvolvedor nasce, é assim que o cientista nasce. Entendeu? Na curiosidade de ficar lá de madrugada, de como é que funciona essa máquina. Você não vai ter o despertar da curiosidade científica, da curiosidade do engenheiro, se você não tiver essas muitas noites dormidas, e isso é um jogo de dados. Você não sabe que criança vai despertar isso. Então, a única maneira de você ganhar escala é facilitando acesso a todo mundo. Entendeu? O que você está falando aí, quando você diz que você é deslumbre de branco de classe média, rico, etc., que é deslumbre meu, o que você, na verdade, está dizendo é que só eu tenho direito a ter filho com esse sonho. Não é. Não pode ser. Se você acha que essa é a vocação do Brasil, companheiro subdesenvolvido, esse subdesenvolvimento é uma coisa da sua cabeça. Não é essa aspiração que eu tenho para esse país. E não devia ser a sua, você é um cara de esquerda, tá? Agora, isso é olhar para o futuro. O olhar para o presente é o seguinte, tá, tudo bem, como é que eu facilito a vida? Ah, não tem venture capital, tudo mais. Bicho, eu tenho uma startup. Entendeu? Eu sei como é que é a vida de buscar investimento. Eu sei como é que é a vida de desenvolver uma empresa, entendeu? Eu sou sócio de uma startup. A gente hoje está com 31, 32 funcionários. Se tudo der certo, vamos crescer mais no ano que vem. É uma startup num ambiente que é difícil, que é o jornalismo. Entende? Estamos aqui batalhando, construindo, tentando desenvolver jornalismo digital no Brasil, porque se na internet não tem jornalismo de qualidade, o que sobra é um mar de desinformação. Então o trabalho tem que ser feito, tudo mais. Imagina, a inteligência artificial tem muito mais mercado e tem muito mais gente com capacidade, entendeu? De desenvolver. Bem, como é que eu facilito para a vida de empresa? É, não tem investimento por causa de Selic. Não é verdade. Tem investimento acontecendo. Entendeu? Empresa digital, quando dá retorno muito superior a Selic. Muito superior. Entendeu? Você acha que Nubank nasceu como? Tem um monte de empresas digitais brasileiras que abrem capital fora, entendeu? iFood e tudo mais. Isso é tudo empresa que teve investimento. O problema é que a gente não tem a massa de gente com ideia, com business plan desenhado, tem um monte de problema aí. E, de fato, a gente não tem uma política pública que facilita a vida para startup. Uma startup, por exemplo, tem que começar como uma SA para você ter captação. Tem problemas burocráticos mesmo, entendeu? E aí, a partir do momento que você começa como SA, você tem que. Se é uma sociedade anônima, né? Você tem trocentas exigências que são feitas de você, entendeu? De ter conselho, de publicar resultado financeiro em grande imprensa, tudo mais. São, às vezes, para empresa de 5 pessoas, entendeu? Que ainda não faturou seu primeiro milhão. Mas que para você conseguir fazer captação de recurso, você tem que ter uma SA. Por quê? Porque a legislação brasileira não facilita a vida para você ter uma startup. Entendeu? Isso é política pública. Entendeu? Como é que eu vou facilitar a vida para o cara ter uma startup? Como é que eu vou incentivar o professor que tem aqueles 2 alunos de doutorado na UFRJ, na Federal de Minas, na Federal da Bahia, na Federal do Amazonas, aquele turma que tem aquele conhecimento específico sobre aquele aspecto que é muito típico da sua região, que tem muito a ver com uma vocação. Como é que eu faço com que essa turma
tenha facilitado, já que eles têm aquele conhecimento técnico tão específico, tenha facilitado. Cara, porque em país que tem startup, é mole, entendeu? A universidade te estimula a ter uma empresa. É... Empreendedorismo. A esquerda odeia a palavra empreendedorismo. Empreendedorismo. Você tem uma ideia, você junta gente com capacidade de botar aquela ideia na planilha, faz um BP, um business plan, entendeu? E sonha em ser rico, e sonha em crescer, e sonha em contratar gente, e sonha, entendeu? Esse é o espírito que move. Não é chegar com uma grana preta do BN10, entendeu? E ensinar empresário a depender de empréstimo baixo feito por governo. Não, é estimular o sonho em ser rico e ser mais e sair daqui. Sair daqui no sentido não de sair do Brasil, mas sair daqui de essa vida que você tá. Entende? Isso é um espírito que devia ser celebrado, que é o espírito da criação de riqueza. O Brasil devia celebrar o capitalismo. Entende? Porque se você não celebra o capitalismo, você não estimula a criação de riqueza. E aí depois fica reclamando: ah, não, precisa do Estado, isso e aquilo. É claro que precisa do Estado, porque você precisa do desenho das leis, você precisa de políticas que incentivem, não aquele incentivo direcionado, mas aquele incentivo da legislação que abre as possibilidades para ver o que nasce da criatividade da sociedade, para ver o que surge, entendeu? Compreendendo que de cada 100 startups, 90 vão quebrar no primeiro ano ou no segundo, entende? É, 7 vão dar mais ou menos certo, 2 vão dar muito certo e uma é unicórnio. Uma vai ser uma empresa bilionária sobre que vai ser um orgulho brasileiro, entendeu? Agora, precisa também fazer saneamento básico, precisa também fazer escola, precisa também ter hospital para todo mundo. Precisa. E precisa entender que tem uma revolução acontecendo agora, e ou o governo Lula, nesse momento, começa a se preocupar com inteligência artificial, com o estímulo ao Brasil entrar nesse jogo, o que a gente precisa fazer agora, porque em 6 meses você faz. Se você achar que é realmente importante, imagina, esse Congresso de Direita topa a maioria das coisas que precisam fazer. Sabe? Agora, se você não percebe que é possível, se você não percebe que é, se a gente fala que o problema é que você tem que tirar o Estado do meio de atrapalhar, as pessoas ficam achando, ah, isso aí é discurso de liberaloide, como você está dizendo, né? É, e não é exatamente tirar o Estado no meio, porque de certa forma é também botar o Estado no meio. Mas é botar o Estado no meio no caminho certo, entendeu? É tirar o Estado no meio do tipo, tira os obstáculos. Tirar os obstáculos é ação, não é inação. É uma decisão de política pública. Isso é ação do Estado. É o Estado compreender onde está a vocação dele e onde não está. É, é o Brasil compreender que existe um papel fundamental para o Estado brasileiro agir sim. E uma das principais vocações do Estado brasileiro é botar dinheiro no desenvolvimento de ciência, pesquisa pura. Entendeu? Porque o setor privado brasileiro, neste momento da história, nesse momento que a gente está organizado, não vai fazer isso. Agora, a partir do momento que o Estado estimulou o desenvolvimento de pesquisa pura, e dado esse estímulo, você deu grana e abriu espaço para 200 cientistas trabalharem, deixa aqueles 10 que tiveram ideias excepcionais que dão grandes negócios pegarem essa ideia e montarem uma empresa com ela. Deixe isso acontecer. Se preocupa em estimular que essa empresa seja criada dentro do Brasil, com capital brasileiro, ou com capital estrangeiro dentro do Brasil. Com
pesquisadores brasileiros, facilita com que pesquisadores estrangeiros venham para essa empresa. Entendeu? Vamos encher esse país de indiano, vamos encher esse país de chinês. Vamos encher esse país de engenheiros, de médicos, de biotecnologistas, sei lá, entendeu? Vamos encher esse país de gente com muitas cores de pele, com muitos sotaques, como vamos transformar esse país num país cosmopolita, num país para o qual as pessoas queiram vir. Entendeu? Você acha que é papo de liberaloide? Tá bom. Vamos transformar o Brasil num núcleo de possibilidades de criação de tecnologia, de novos negócios, de empresas. Vamos celebrar a criação de riqueza no Brasil. Agora, para fazer isso, você precisa tomar certas decisões, e uma das decisões fundamentais parte do reconhecimento de que estamos num momento chave da história. Tem uma nova rodada de ciclo tecnológico sendo lançada. Dá para entrar nessa rodada com uma empresa de 5 pessoas tentando resolver um problema específico de inteligência artificial. Dá para ter milhares dessas empresas surgindo no Brasil. A maioria não vai dar certo, as que derem certo vão dar certo pra cacete, e a gente vai exportar tecnologia. Agora, se você achar que é só na base do vamos gastar alguns bilhões criando uma empresa para concorrer com Taiwan em microchip daqui a 20 anos, se você não faz agora, cara, tem que fazer agora. É software, é cérebro de gente. A gente forma engenheiro pra cacete. Vamos facilitar para que esse capital dá isenção de imposto para quem investe em startup. Faz isso, por que não? Entendeu? Se você for investir numa startup de, sei lá, desenha quais são as características, é, é uma escolha. Não é o Estado sair, é o Estado agir. Entendeu? Eu não sou contra o Estado. Eu acho que o Estado tem que saber agir. E saber agir, entre outras coisas, é confiar na sociedade brasileira. É confiar que a sociedade brasileira é capaz de criar. É confiar que você não precisa ter necessariamente a mão do Estado guiando para que coisas novas e interessantes surjam. Até porque, olha, coisas novas e interessantes já estão surgindo no Brasil por toda parte. A gente tem muita startup interessante, a gente tem startups grandes, entendeu? Startups que se transformaram em empresas grandes. Imagina se tivesse incentivo político. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. E vocês estão sabendo que a gente está fazendo um curso de inteligência artificial, né? A aula inaugural foi ontem, quinta-feira. Se você assinar o Meio Premium, agora você assiste essa aula inaugural. É uma aula que conta. É uma aula que eu dei, eu tenho 1h30 mais ou menos de fala. Toda muito ilustrada e que eu tento explicar essencialmente em que momento que a gente está da inteligência artificial. Essa é uma coisa que me mobiliza muito. E aí, esse curso tem 3 módulos. É, o primeiro módulo, digamos assim, é um módulo básico que sou eu que dou na frente do chat GPT. Agora, os 3 módulos são muito práticos, tá? É mostrando como faz. Como que você usa o chat GPT, quais são as preocupações que você tem que ter, o que, que ele funciona bem, para que, que ele funciona mal, tudo mais. Aí tem outros 2 módulos, um do Binho Miranda, que é editor de arte do Meio, outro do Ednei Souza, do Internei, que aí são módulos, tipo, como virar um usuário hardcore das ferramentas que a gente tem hoje de inteligência artificial. Quanto mais gente dominar essas ferramentas, melhor. É a primeira vez que a gente dá um curso assim super prático, mas é porque realmente a gente acha que o momento de embarcar nessas coisas é agora. Para surgimento de novas empresas é um pouco complicado. Agora, no nível pessoal, quem souber usar as ferramentas de inteligência artificial vai se dar melhor nos próximos anos, entendeu? A hora de aprender agora. E não é complicado de usar, e são ferramentas ainda com muitas limitações, mas inacreditavelmente poderosas, e só vão ficar mais.
Esse aqui, esse é o ponto de partida de sexta-feira. O vídeo de quarta-feira foi sobre a rachadinha dos Janones. Eu queria pescar dois comentários aqui. Gili Brasil. Corrupção no Brasil é cultural, faz parte do povo e não é só na política. E aí tem o Tiago Luiz Oliveira. Parte do problema não é o excesso de cargos. Parte do problema não é o excesso de cargos comissionados, cuja principal função é de fazer campanha fora de época com dinheiro público. Eu acho que o Tiago está muito mais próximo do que de fato acontece do que o Gili, ou a Gili. Perdão, o gênero não está claro pelo nome. É, o que eu quero dizer com isso? Eu acho esse papo de corrupção é cultural, esse não é um argumento que me convence. Eu acho que corrupção é oportunidade. Eu acho que, no fim das contas, tem pessoas que aprendem a tem pessoas que se preocupam, tem pessoas que menos se preocupam menos, tem pessoas que têm maiores limites, menores limites, mas fundamentalmente eu compreendo honestidade e corrupção não apenas como uma questão de um comportamento ético que cada pessoa deve ter, mas também uma coisa de pesos e contrapesos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com se você tem se você raramente pune e se você tem muitas possibilidades, as chances de haver mais corrupção no Estado são maiores do que se você pune muito e tem poucas oportunidades. Então, o Tiago Luiz, ele tá certo quando ele se vira e fala, cara, 20 cargos comissionados, tipo, jura? Para que um deputado federal precisa de tanto assessor assim? E não é que um deputado federal não precise de um assessor. Ele precisa de alguém que conheça bem legislação. O deputado não é obrigado a conhecer legislação, embora vá trabalhar com isso. O deputado é uma pessoa eleita pelo povo para representar uma determinada população. Ele vai ter que aprender ao longo da carreira muito sobre legislação, mas de cara ele precisa de um assessor técnico que saiba redigir um projeto de lei, que saiba da forma, que conheça os meandros da Câmara, que ajude ele a fazer com que o processo, um determinado projeto seja encaminhado. Isso super faz parte do jogo, entendeu? Se você é um deputado que tem muita preocupação com educação, muita preocupação com saúde, deputados vão trazendo pautas, né? Ter assessores que são especializados em determinadas áreas técnicas que são caras ou gabinete, isso faz parte do jogo. Você ter assessores ligados, dois assessores ligados à questão de comunicação, afinal de contas, você tem que se comunicar com o público. Isto faz parte do jogo. Tudo isso faz parte do jogo. Agora, você precisa de quanto? 5 assessores? Precisa, digamos, 10 assessores? 10 eu acho que já é muito para um deputado federal. Entende? Então, eu acho que tem um processo aqui que é quando você dá de fato uma verba gorda dessas de gabinete para cada parlamentar, e você dá muito mais assessores do que essa pessoa de fato precisa para fazer o trabalho dela de atuar como parlamentar, você abre oportunidades de corrupção. E quando você torna muito difícil a punição de atos de corrupção, quando você tem o hábito de não punir, você estimula. Então, o problema, me parece, no Brasil, sempre bate naquela coisa, né? A gente tem um sistema judiciário, uma polícia, toda uma máquina que é punitivista para quem é pobre e garantista para quem é rico ou tem poder, que não necessariamente é a mesma coisa, né? Tem muita gente que tem poder e não é rico, tem muita gente que é rico e não tem poder. Mas as duas coisas, ser rico e ter poder, quanto mais se você tem as duas coisas, isso isso te ajuda muito a não ser punido, de muitas formas. Não é só lá no final do processo judicial, não, é antes, investigações que não são abertas,
panos quentes que são postos em determinadas circunstâncias, tudo mais. Então, o problema no Brasil não é que a gente tem uma cultura de corrupção, somos por natureza corruptos. O problema do Brasil é que a gente tem uma cultura de não punir, de botar panos quentes, de não entrar em conflito. E todos os espectros políticos têm isso. Todos. A gente tem muita tolerância com corrupção, o que é diferente de termos uma cultura que nos leva à corrupção. Muitas das pessoas que são tolerantes com a corrupção dos seus é, não são necessariamente corruptas na sua vida. Mas esse cara é o meu político, esse cara é do meu time. Então corrupção com ele é moralismo, corrupção com ela é moralismo. Entende? Cara, Edson Luiz da Silva. Pedro, meu amigo Pedro, se nós tivéssemos nos livrado do Centrão 20 anos atrás, esse debate seria o da vez. Mas o cenário piorou, além de ser necessário defender o horário público da senha dos corruptos, precisamos evitar que golpistas assumam o poder. É só piadinha besta. Se quer altos debates para o futuro da humanidade, se muda para o Vale do Silício. Aqui ainda vamos ter muita lama para chafurdar. Caso nossos liberais fossem liberais de verdade, estariam investindo suas fortunas nisso ao invés de aplicar no dólar e na dívida do governo. Edson, eu. Primeiro, liberalismo é uma característica política, não econômica. Existe uma visão liberal da economia, assim como existe uma visão liberal da saúde, existe uma visão liberal de quaisquer outros setores da sociedade. Mas liberalismo é a crença em liberdade, essencialmente. A gente não precisa entrar nesse, nesse mérito. O ponto aqui é o seguinte: eu argumentaria com você que eu não acho. Eu não acho que o Centrão seja responsável, por exemplo, por termos tido uma cultura golpista. Eu te falaria até uma coisa. é, Se a gente não tivesse Centrão, eu acho que Bolsonaro tinha dado o golpe de Estado. Ou a gente teria perdido a democracia, tá? O Centrão, de certa forma, ele é uma arma, uma máquina de fisiologismo, ele é uma máquina de corrupção, ele é uma máquina aideológica, no sentido de que até tem uma vertente conservadora ali, mas entre a fisiologia e você ganhar alguma coisa porque você acredita naquela coisa, eles vão preferir a fisiologia quase sempre. No entanto, ele é, de certa forma, um buffer, um colchão que ampara o radicalismo. Ele, de certa forma, o Centrão domou o bolsonarismo. O Centrão impediu que o Bolsonaro conseguisse radicalizar politicamente. Você olha para o Partido Republicano, por exemplo, nos Estados Unidos, de certa forma, os americanos estão numa situação pior, porque lá eles têm um bipartidarismo e o Partido Conservador está perdido. Entendeu? Não existe uma direita não trumpista nos Estados Unidos, porque o Partido Conservador foi completamente capturado. A gente tem uma direita não bolsonarista no Brasil, que é o Centrão. Eu não estou fazendo um elogio ao Centrão, não, porque eu acho que o Centrão é um problema no Brasil, mas o Centrão é também produto de como se faz política no Brasil. É produto de como a gente organiza as nossas regras eleitorais. Aí a gente poderia ir para uma longa discussão que já tivemos em outras ocasiões. Eu só acho que eu não faria essa relação que você está fazendo entre, como existe o Centrão, tivemos que lidar com a possibilidade de um golpe de Estado. Como em muitos outros países do mundo, tivemos de lidar com a possibilidade de um golpe de Estado nesse momento, nesse instante da nossa história política. E eu acho que a nossa direita só não se radicalizou mais porque existe um Centrão. Então, neste aspecto em particular, eu acho que o Centrão jogou mais a favor da democracia do que contra. Entendeu? Até porque os Arthur Liras da vida, sabe? Essa turma, Eduardo Cunha e tal.
Esses caras compreendem que eles têm poder enquanto o presidente da república está na mão deles. No momento que o presidente da república vira ditador, o deputado não tem mais poder. Então, a gente tem de lidar com isso. A realidade, infelizmente, é complexa, sabe? LC Walter. Quem escolhe no Brasil é a burguesia local que tem interesse que a gente continue como um país agricultor e exportador apenas de bens primários. Só no capitalismo a gente vê tecnologia nova e fica com medo dela roubar nosso emprego. Ah, bicho, tipo, eu até entendo o que que essas palavras querem dizer, entendeu? Eu entendo qual é o raciocínio que você está querendo construir. Mas sei lá, me parece que você descreve um país que é a Inglaterra do século XIX, sabe? É, quem é a burguesia local? Você está se referindo aos empresários brasileiros? Existem. A gente tem hoje a classe empresarial mais diversa que o Brasil jamais teve. A gente tem hoje, entre os investidores brasileiros, mais diversidade do que jamais tivemos. Então, sim, você tem os Luciano Hangs da vida que fazem loja de bugiganga barata e querem sobretaxar a AliExpress, China, esse tipo de coisa, para poder vender bobagem, vender porcaria fabricada barato por um preço alto para classe média baixa, entende? Você tem esse tipo de empresário, mas você também tem empresas formidáveis com alta capacidade de competitividade internacional. Você tem empresas nascendo com projetos ultra sofisticados de montar modelo de negócio para reflorestamento em larga escala na Amazônia. Você tem negócios baseados em alta tecnologia genética sendo desenvolvidos. Você tem muita coisa recebendo investimento, muita coisa nascendo. Muitas empresas com capacidade, 100% brasileiras, com capacidade de abrir capital em Nova York, em Frankfurt, onde for. Se você acha que a gente está nos anos 60 e fica repetindo o slogan que o Partidão fazia nos anos 60, desculpa. Você está muitas décadas atrasados a respeito do que é o Brasil. E não é só porque essa mudança aconteceu no empresariado. O Brasil se tornou um país mais sofisticado, entendeu? Você vai para o agro brasileiro são muitas coisas diferentes. Você vai para as periferias brasileiras, a periferia brasileira é formada por uma sociedade que é muitas coisas ao mesmo tempo, muitas culturas convivem lá. Não é só um discurso de temos um povo diverso, uma sociedade diversa, isso nós sempre tivemos do ponto de vista demográfico. Hoje a gente tem, no ponto de vista de cabeça mesmo, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista das ambições, do ponto de vista da ideia que tem a respeito de Brasil. A gente tem um Brasil que é muito complexo. Então, não. Mesmo que você queira chamar o empresariado de burguesia, e é pleno direito seu de usar o vocabulário que você quiser, e vamos lá, pode chamar de burguês. É, mesmo que você queira isso, entendeu? E sair pela rua dizendo contra burguês vote 16, pelo menos seja capaz de perceber que ninguém no Brasil hoje, nenhum grupo na sociedade brasileira hoje se encaixa num estereótipo só. Maicon Faria, esse é o comentário que eu escolhi aqui para ser final porque ele é divertido. Meu Deus do céu, o nível de despreparo do liberal brasileiro é lamentável. Nunca vão chegar a lugar nenhum desse jeito. O cara realmente usa essa questão para fazer politicagem pró-sonegação. É. Michael, deixa eu te explicar. Sonegação é quando você deixa de pagar imposto. Quando você muda a lei do que você escolhe cobrar imposto, e isso é uma coisa que o Estado pode fazer, ele pode escolher que imposto ele cobra do que e quando. Quando está dentro da lei, a gente não chama de sonegação, a gente chama de dentro da lei. E aquilo que a gente escolhe tributar e a gente escolhe não tributar é uma questão de política pública. Isso é uma decisão de apresentar determinados incentivos.
O que eu defendia e eu defendo há muito tempo é que a gente não deveria tributar computador, que a gente não deveria tributar smartphone, que a gente devia incentivar as pessoas a facilitar ao máximo possível acesso às pessoas. Na verdade, eu iria até além. Eu sugeriria que, dependendo do corte de renda, você deveria ter direito a um subsídio para adquirir um bom computador se você tem filho. Eu realmente acho que isso é uma política pública importante. Se você acha que isso é despreparo de liberal brasileiro, acreditar que deveria ser política pública dar um computador por criança pobre, não tem nenhum problema, é um direito seu ter a sua opinião. Eu discordo, tá bom? Gente, vamos sextar?